Em 2023, a Speedo Multisport completa 45 anos de Brasil. Para comemorar, a marca pretende crescer 30% neste ano. Para falar mais sobre isso, eu converso hoje com Roberto Jalonetsky, que é diretor-geral da Speedo Multisport. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade e vai ser fantástico estar aqui com vocês, contar um pouquinho da nossa história. Antes da gente começar, eu tenho que te lembrar que o JR Business tem novos episódios sempre a partir de 7h30 da noite, sempre de terça-feira nas plataformas digitais da Record TV e também na nossa versão em podcast no seu tocador preferido. Para começar então, mais de 4 décadas aqui no Brasil, como é ser tão perene? Como é que a história da Speedo começou? Olha, a história toda começou em 1978, com as adversidades de qualquer companhia em início de operação, qualquer startup. Na época, com toda a estrutura e equipe de 2 pessoas, uma mesa e 2 cadeiras, contando com o nosso fundador e atual presidente, Raul Hacker, apostando naquela época no desenvolvimento da prática, no potencial da prática do esporte no Brasil, inicialmente esportes aquáticos, a começar pela natação. Nessa época, quando se introduziu a ideia, o primeiro passo foi buscarmos parceiros locais para a produção, para transformar o sonho ou o potencial em realidade, mais propriamente dito, nos primeiros produtos. No final da década de 70, começo da década de 80, começou-se uma distribuição tímida, se comparada com os mais de 4 mil pontos de venda hoje da marca. E em 88, final da década de 80, foi quando a gente pode dizer que ocorreu a grande explosão e pulverização da marca pelo território brasileiro, quando a marca firma a sua primeira parceria, o seu primeiro contrato com a CBDA, que é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, aí iniciando um trabalho maravilhoso e perene de investimento no esporte brasileiro através dos atletas brasileiros. Então você está tocando, Roberto, num ponto crucial para o crescimento, para o desenvolvimento de vocês, da marca aqui no Brasil. Mas no DNA está mesmo a natação. Por outro lado, agora vocês têm muitos outros produtos no portfólio. Quantos são? Olha, hoje os esportes aquáticos continuam sendo a espinha dorsal da marca, mantendo aí um market share na casa de 80% a 85%, e essa experiência no esporte nos propiciou acompanhar o andamento do consumidor final, do praticante de esportes ao longo dos anos, isso no início da marca, e fez com que a gente pudesse perceber novas oportunidades em novas práticas esportivas, novos nichos. Hoje, além dos esportes aquáticos, não só natação, mas saltos ornamentais e N outros esportes aquáticos, a marca trabalha com uma série de outras frentes, outras categorias esportivas, como corrida e outros esportes que vêm se ampliando, e a tendência é que eles se ampliem ainda mais. Agora, o que você está me dizendo aqui é que vocês ampliaram bastante o portfólio. Precisou de muita pesquisa, de muito investimento, para você estar falando saltos ornamentais, precisa de uma roupa específica, de uma tecnologia específica para se adequar. Como é que foi esse ponto para vocês? E como está sendo, né? Porque você falou que não parou. Temos aí mais 45 anos, pelo menos, para continuar construindo. Voltando para a questão de produtos, hoje a gente conta com um portfólio de mais de 3 mil itens em linha, fazendo a distribuição seja pela própria marca ou através dos parceiros licenciados. E uma coisa que sempre foi o DNA da marca, consequentemente da empresa que faz a gestão e de todos os parceiros, é uma coisa que a gente tem como cultura desde o início, é a questão da pesquisa e desenvolvimento. Então, desde os princípios, até pelo cenário onde não se tinha recurso e se tinha que procurar caminhos a seguir no mercado, né? Quer dizer, não tinha margem para erro, então nada mais natural do que pesquisar antes. E de lá para cá isso só vem crescendo, onde hoje a empresa investe de 12% a 15% da receita anual em pesquisa e desenvolvimento, muito em cima do comportamento do consumidor. Então a nossa ideia sempre foi estar acompanhando o dia a dia do consumidor para que a gente entendesse os próximos passos, né? Não é só olhar o hoje, mas é tentar projetar o amanhã e acompanhar aí o praticante de esporte, seja ele profissional ou amador, da melhor forma possível.
A gente começou o programa falando de um objetivo bastante difícil, ousado, né? 30% de crescimento neste ano. Como é possível, como vai ser possível, como vocês estão planejando para que isso efetivamente aconteça? Olha, se a gente voltar para 2022, recém-saídos aí, como todas as empresas e marcas, num momento bastante complexo, né? E inédito para todo mundo, que foi a pandemia, mantendo a tradição das pesquisas, isso nos fez acompanhar descobertas, mudando um pouco o comportamento do consumidor, graças à pandemia, e tendo essa questão de estarmos sempre junto ao consumidor, através de pesquisas e estudos. O que aconteceu foi que a gente não tem essa divisão, por exemplo, quando a gente fala em varejo, poxa, temos o varejo físico, o varejo digital, né, e-commerce e por aí vai, mas a questão é, do ponto de vista de negócio, talvez sim, mas do ponto de vista de aproximar a marca do consumidor final, a gente entende que é uma coisa só. Então a gente estuda muito, a visão macro é o comportamento do consumidor. E isso fez a gente entender novos nichos de mercado, advindos do momento difícil da pandemia. Então isso quer dizer que em plena pandemia a gente não desacelerou e sim a gente acelerou, seja em estrutura, seja em inovação, em processos e principalmente em lançamento de novos produtos e novas categorias, que não foram momentâneos. Então, tivemos uma assertividade e a coisa continuou. E essas novas categorias advindas aí de 2021, 2022, fizeram com que a gente abrisse novas frentes de produto e esses novos produtos, né? Quer dizer, a gente percebe que é uma cadeia, né? Um ciclo positivo, onde através das novas categorias a gente buscou novas parcerias, né, com outros players de mercado que fizessem a gente chegar mais perto do nosso consumidor e também pela área de licenciamento, que é uma divisão muito estratégica da marca. Bom, nesse primeiro semestre, o mercado, né, o varejo teve bastante dificuldade, várias situações como, por exemplo, Americanas, né? E vocês têm 4 mil pontos de venda. Você falou que, então, não está totalmente desconectado a questão do e-commerce com o varejo. Como é que você enxerga? Então, você acha que hoje uma marca tem que pensar que as duas coisas estão unidas e não separadas? Como tem acontecido com muitas que estão preferindo empresas fecharem lojas físicas e ficar só no e-commerce. A gente volta de novo para a questão do consumidor no centro da estratégia. De forma operacional, talvez ainda exista, sim, por cultura e operação, uma divisão até pelo perfil de profissionais, mas eu acredito que é uma coisa única, né? Muitos aí falam em omnichannel, multicanalidade e uma série de outras coisas. E para cada empresa e cada mercado você tem as suas nuances, você tem os seus detalhes. O que a gente acredita? Pensando no momento de dificuldade, como vocês colocaram, do varejo. Hoje a gente tem 24% do resultado da empresa advindo dos grandes clientes, dos grandes varejistas, os famosos key accounts. O resto vem de 4 mil pontos de venda, um pouco mais hoje em dia, mas 4 mil clientes regionais, pequenos e médios, ou seja, essa capilaridade traz uma força para a gente, pelo lado do entendimento do mercado, do momento de mercado, porque é fato de que o varejo está passando por uma transformação e por momentos de dúvida e de dificuldade, norte a sul, leste a oeste, no Brasil todo. Mas a questão é que o Brasil, com esse tamanho todo, tem muita regionalidade. Então, com essa capilaridade, a gente consegue, talvez, contrabalancear, porque você tem momentos diferentes em regiões diferentes. Então, dessa forma, a gente tem conseguido sustentar e manter esse nosso crescimento, pensando sempre numa coisa só, né? Você tem o físico, a operação física e a operação online. Mas quando a gente pensa no objetivo final, na estratégia, isso se funde, quer dizer, é uma coisa só. A ideia é entregar o mesmo valor. Independente se eu estiver no ambiente físico ou no digital, a gente está atendendo ao consumidor final. E recentemente vocês fecharam uma parceria com a Mastercard e a Dots para oferecer cashback para os clientes em compras online. Quer dizer,
por mais que você fale que as duas coisas estão unidas, né? Mas o e-commerce já bateu as lojas nos pontos físicos ou não? Vocês ainda têm essa tradição? Essas parcerias e outras são muito estratégicas e importantes para a gente, ainda mais no momento de virada, de lançamento, com esses 45 anos, bastante coisa nova por vir. Mas pensando em estratégia, eu acho que essas parcerias nos fazem estar mais próximos do consumidor final. Estamos abertos e sempre fomos uma empresa muito aberta a parcerias. E aí tem a palavrinha mágica da recorrência. Então, num momento onde o mercado está oscilando demais, diversas ações, assim como essas parcerias com a Dots e com a Mastercard, fazem com que a gente busque a recorrência, traga o consumidor para o nosso ambiente e, através de parcerias e ações internas, a gente consiga manter uma estabilidade que também faz com que a gente sustente o nosso crescimento, mesmo nessa adversidade. Essa chave acaba sendo a inovação para vocês, que dá para ver que você toca em vários pontos e muitos segmentos diferentes, mas tudo extremamente integrado. O segredo é esse? O segredo, sim, bom ponto, a integração, né? Porque, de novo, a gente fala em diversas linhas de produtos, diversos canais de atendimento ao consumidor e uma série de inovações. Quer dizer, tudo isso da porta para dentro, na estrutura que está por trás da marca para que ela esteja no mercado da forma que está, o que acontece? É uma coisa só. Então, como eu falei há pouco tempo atrás da questão dos canais, vamos pegar como exemplo o atendimento ao consumidor, né? Quer dizer, de novo é uma coisa só, porque nós temos aí contato com o consumidor em N canais, seja ele o físico, online, Instagram, WhatsApp, telefone, lojas físicas, e a nossa tendência sempre foi uma coisa única. Haja visto que, se a gente pegar o exemplo dos canais de contato com o consumidor final, independente de onde ele venha, a gente tem um guarda-chuva com N canais para poder suprir a necessidade do nosso cliente. E o que dá a qualidade e o serviço é que absolutamente a empresa inteira esteja a par do que está acontecendo, seja no canal de comunicação de atendimento ao consumidor, ou seja no que está acontecendo no mercado, no que tange as categorias que a gente trabalha. E isso só é possível com o P&D, com a pesquisa em desenvolvimento que a gente faz, tanto de processos, então a gente vem trabalhando muito a digitalização, a inovação dos processos por trás da marca para que tudo isso seja possível, né? Lançamento de produtos no momento certo, para o nicho de mercado correto. E o que o consumidor quer, então? Porque se vocês ouvem tão bem esse consumidor, né? Também críticas, reclamações, sugestões, como é essa interação de vocês com o consumidor? Eu costumo dizer que as críticas, quando elas chegam para nós, elas são tão bem recebidas quanto os elogios. Porque através do tempo, e com 45 anos já uma certa idade aí, apesar de jovens, bastante experiência, o que a gente sente? Que o cara, quando critica, é como se a gente transpusesse isso para uma relação de dois amigos ou de dois seres humanos. Quando o cara chega num momento, ou o atleta, o consumidor chega num momento de te criticar, muito provavelmente ele está querendo mais de você. Ele está querendo trazer alguma informação. Então é muito a metodologia de a gente receber. Então somos criticados? Sim, somos. Mas a gente trabalha essas críticas de uma forma a crescermos, a subirmos a régua, né, como a gente fala, no padrão de qualidade, tanto de serviço como de produto. E eu acho que o que mais nos mostra que esse é o caminho certo, né, quer dizer, somos um organismo vivo, a marca é uma entidade viva, né, em constante mutação no mercado. Então é natural que a gente erre, acerte e vá construindo o nosso caminho ao longo do tempo. E o melhor disso é quando você, depois de uma crítica, através do mesmo consumidor, percebe que ele continua comprando no teu sistema, seja no online, seja no físico, de que forma for, e tempos depois volta e te elogia. Então esse é o ciclo que faz com que a gente perceba que vale a pena se expor e antever muitas vezes, né? A gente falou de presente e futuro, e antever talvez algumas necessidades ou alguns nichos de mercado que nem o consumidor ainda está muito claro. Então a gente está ali na frente, descobre uma nova oportunidade, uma nova tendência e transforma isso através de produto que leva para o consumidor final, e nem sempre isso é adotado no primeiro minuto. Então tem uma fase de adaptação
eventualmente isso gera críticas, mais uma vez, construtivas. Então, em relação aos tecidos sustentáveis, é isso? Vocês desenvolveram um tecido feito de garrafa PET. Como que foi recebido pelos clientes e como foi o desenvolvimento desse produto? Olha, a gente sempre teve como marca, o DNA da marca, cuidar do nosso mercado, seja do ponto de vista comercial ou do ponto de vista social, né, como empresa. E nada mais natural, eu brinco que as marcas e empresas que ainda não perceberam a necessidade, a responsabilidade de adentrar com uma série de frentes, cada um com o seu propósito nesse mundo da sustentabilidade, hoje muito se fala do ESG e por aí vai, está dando um tiro no pé. Porque vamos pegar o nosso exemplo, o exemplo da Speedo, quer dizer, nasceu na água. Então, desde o início, a gente vem fazendo um trabalho muito grande de devolver um pouco para a sociedade, devolver um pouco para o meio ambiente. Hoje em dia, a gente tem uma série de práticas como companhia, como empresa e como marca. E essa linha é uma linha chamada Green and Blue, é uma linha recém-lançada, tá? Tem aí a brincadeira do green exatamente pela questão do verde, do blue, que é a nossa essência da água. E é uma linha feita onde uma camiseta, ela consome até 5 garrafas PET. Ou seja, é um produto 100% reciclado e onde o processo inteiro por trás, ou pré-camiseta, né? Vamos falar, o processo que faz com que a camiseta chegue ao consumidor final, ele é 100% auditado pelas práticas, quer dizer, não adianta nada a gente ter somente um produto. Pela nossa essência, pelo que a gente acredita, e hoje essa questão do politicamente correto nesse mundo de sustentabilidade não é mais uma opção, não é mais um caminho midiático para gerar mídia ou gerar assunto, é negócio. Então, tem o lado comercial. E se a gente olhar o público de hoje, né, a geração de hoje, é uma geração super conectada e, ao mesmo tempo, muito exigente. Então, as marcas que não se atentarem para essas ações, cada um com o seu perfil, nós não acreditamos que vão ter a vida longa aí, a continuidade, porque a nova geração, a geração atual, exige isso das marcas e dos players de mercado, cada um no seu setor. O produto é só a ponta final do iceberg que faz com que a gente traga essa iniciativa para o consumidor final. Então veja que o trajeto todo do produto, né, todo o percurso, desde a fiação, ele é auditado para a gente garantir que nós estamos entregando um produto verdadeiramente 100% reciclado. E voltando à questão do nosso meio ambiente, o mar tem um dado muito alarmante, mas muito interessante, que se até 2050, parte do nosso estudo aí de pesquisa e desenvolvimento, se até 2050 nós, marcas, mercado, consumidores, não nos mexermos, isso é um dado global, nós vamos ter mais plástico, vamos falar aí de garrafa PET como sendo um dos principais, mas vamos ter mais garrafas PET do que peixes no oceano. Soa meio estranho, mas essa é a triste realidade. E o chamado que a gente faz para o mercado enquanto marca é que ainda dá tempo e tem tempo de sobra se a gente se unir numa comunidade entre marcas, empresas e consumidores finais para que isso mude. Quais são as outras iniciativas ESG que vocês têm, já que você fala dessa preocupação, e é uma preocupação global, né? Não é única exclusivamente no Brasil? Pelo lado interno, pelo lado da empresa, a gente está aí implementando. Até o final desse ano, início de 2024, nós seremos uma companhia que a gente chama de Zero Paper. Não entra e não sai papel na empresa. Não só pela atitude, mas tem todo um processo aí, de novo, não é só eliminar o papel, a impressão, o papel físico de dentro da empresa, mas todo um processo para que isso aconteça. Então essa é uma das iniciativas mais atuais, mas lá atrás, há cerca de 5, 6 anos, a gente iniciou com a coleta seletiva e uma série de outras práticas internas com todos os colaboradores, sejam eles empresa, varejo. Agora, fora, né, institucionalmente falando, você disse aí de práticas ESG. Do lado de fora, vocês também tiveram uma ideia de fazer um guia de prevenção de afogamento para criança. Como é que surgiu essa ideia?
ligação da marca desde o primeiro dia de vida. Um dos primeiros esportes do bebê, quando nasce, nós quando nascemos, é a natação. Uma prática dentro da água, normalmente a natação, mesmo no país do futebol. Então o que acontece é que essa ligação vem desde do primeiro dia de vida da marca, do desenvolvimento, e práticas como essa, recente, a gente acabou de lançar esse manual, também vem dentro desse projeto de conscientização, onde esse manual vem no momento onde a gente encontra um dado no Brasil, onde o afogamento é a causa de morte acidental número 1 em crianças de 1 a 4. E a gente sabe que, como outros países, o Brasil tem desigualdade, talvez em algumas regiões não ofereça tanto suporte à prática ou à conscientização do que é a água, os seus benefícios e, se não cuidados, os malefícios. Com essa atitude do manual e uma série de outras práticas, a rede de relacionamento e parcerias que a gente tem com professores, com técnicos, com federações e atletas que nesse momento acabam fazendo um trabalho muito legal por serem ídolos dessa nova geração, a gente coroa esse trabalho todo que vem sendo feito há 45 anos com esse manual, que é um manual online, gratuito, e a ideia é essa, que a gente consiga espalhar e conscientizar o mercado. O JR Business gosta de falar também sobre a trajetória das pessoas que passam por aqui, né? As pessoas que representam as marcas. No teu caso, como é que você chegou na Speedo? Olha, a minha história com a Speedo começou há mais de 20 anos atrás. E quando eu entrei na companhia, eu entrei pela porta de importação, uma parte mais operacional. E fui trabalhando em diversos setores, saí da importação, acabei tendo um contato, uma experiência muito bacana na área de licenciamento, que até hoje é uma das estratégias principais da companhia, que faz com que a gente consiga ampliar e estar presentes em outros mercados, como a parte de óculos de sol, receituário, relógio, protetor solar e muitos outros produtos. E aí, pós-importação, eu comecei no departamento comercial, aonde eu consegui ter, com toda essa trajetória, diferentes áreas, o conceito da marca como um todo e a forma da empresa operacionalizar tudo que a gente faz até hoje, me dando, digamos aí, que um 360, para que eu consiga contribuir para o resultado da empresa à frente da área comercial. Bom, e falando sobre projetos futuros, então, o que veremos pela frente aí com a marca Speedo? Temos aí algumas frentes, novas categorias a serem lançadas esse ano na parte de produto, pelo menos 2 ou 3 novas categorias de esporte. Temos mais algumas práticas para serem implementadas ainda esse ano, na parte de ESG, olhando como empresa, uma coleção com tecidos biodegradáveis que se diluem muito mais rápido e de forma não nociva no meio ambiente. E temos muita inovação em cima da nossa plataforma de varejo. Voltando para a questão de que a gente tenta não diferenciar o físico do digital, eu acho que o mercado vai perceber aí uma inovação brutal, tanto do ponto de vista estético, quer dizer, da nossa loja online com a nossa loja física, tudo dentro de um foco de experiência do consumidor final, para que ele se sinta dentro do mundo Speedo e não de uma loja ou de um e-commerce ou de um evento Speedo. Então a nossa ideia, talvez a maior inovação no ponto de estratégia é como que a gente consegue unificar todos esses canais. Porque no final do dia, seja através do evento, do e-commerce ou da loja própria, loja física, o que a gente quer é estar próximo do consumidor. Então envolvê-lo para que ele se sinta num 360 e a marca é uma só. E ele tem a mesma experiência, a mesma entrega, independente do momento ou do local que ele esteja. Roberto, nosso tempo acabou, eu agradeço demais pela sua entrevista e eu sei que tem muito trabalho pela frente, então desejo muito boa sorte, muito sucesso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. JR Business é o nosso espaço para falar sobre negócios e histórias de sucesso. Novos episódios estão sempre disponíveis nas plataformas da Record TV de terça-feira a partir de 7h30 da noite e também agora na nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito. Eu fico por aqui, agradeço demais a sua companhia. Até a próxima.